Bom, pessoal, então vamos lá falar agora sobre o CPC 23, né, que trata sobre políticas contábeis, mudanças de estimativa e retificação de erro. Então, um CPC de extrema importância, certo? Vocês vão ver ao longo, tá, da explicação que este CPC, ele está relacionado, né, em trazer para as empresas, né, melhor relevância, melhor confiabilidade com relação às informações contábeis que são produzidas pelas demonstrações contábeis da entidade. Veja só, pelo próprio nome, como já diz, né, quando a gente diz assim, políticas contábeis, mudanças de estimativa e retificação de erro, a gente vai ver que esse CPC trata de assuntos específicos a cada item desse. Então, quando a gente diz assim, políticas contábeis, a gente vai ver mais à frente que as empresas, por exemplo, se adotam um critério de avaliação de estoques, por exemplo. Aqui no Brasil, quando a gente estudou estoques, a gente viu que o PEPS não é aceito. Mas se ela adota o PEPS não, o EPS, né? Desculpe, o EPS não é aceito. Então, se a empresa adota o custo médio, por exemplo, para avaliar os seus estoques, a gente vai ver que, de acordo com o CPC 23, a empresa não pode estar alterando isso de um mês para o outro, de um período curto para o outro, não. Ela precisa respeitar as regras, ela precisa respeitar o tempo, pelo menos que finalize o exercício para que no exercício seguinte ela faça essa mudança de política contábil. Então, quando a empresa ela altera um critério de avaliar estoque, um critério de avaliar um imobilizado, a gente vai ver, ela está mudando, ela está alterando a sua política contábil. Quando a gente for estudar mudança de estimativa, ou seja, ou melhor dizendo, quando o CPC tratar de mudança de estimativa, significa dizer que a empresa, por exemplo, alterou o tempo para depreciar aquele imobilizado, comprou uma máquina e um equipamento novo, tá? Então, aquela máquina já tem um tempo de vida útil melhor para a empresa. Então, há uma alteração no cálculo de uma depreciação, ou de uma amortização, ou de uma exaustão, ok? Houve uma mudança em uma taxa de juros. Então, a gente está falando isso aí de mudança de estimativa, tá certo? E retificação de erro a gente vai ver quando há erros de contabilização, de registros, ajustes e que precisam ser corrigidos. Um outro ponto que a gente vai verificar é que todas essas alterações que a empresa pode fazer, né, de acordo com o CPC 23, sem feri-lo, né, preservando a relevância e confiabilidade das demonstrações contábeis, permitindo a comparação ao longo do tempo, né? Isso é o grande feito da contabilidade. A gente vai ver que essas informações, elas vêm lá na nota explicativa. Então, são informações que vêm nas notas explicativas da empresa, são informações que podem vir também no relatório da administração, que no relatório da administração vem um conjunto de demonstrações contábeis, vem as notas explicativas, quer dizer, vem informações completas referente à entidade a quem está se reportando, né? A quem a contabilidade está se reportando. Então, um dos grandes, como a gente pode dizer assim, um dos grandes feitios da contabilidade, né? Uma das grandes relevâncias é que a contabilidade permite a comparação ao longo do tempo. A comparação de quê, professora? Dos dados das demonstrações contábeis, das suas informações, né? Então, a gente consegue fazer estimativas, conseguimos fazer projeções de informações, projeções de fluxos de caixas futuros baseados nas informações, né? E podemos comparar elas ao longo do tempo, tá? Então, esse é o objetivo básico do CPC 23. A Lei das Sociedades por Ações também estabelece no artigo 186, mantido pela Lei 11.638/07, né, recapitulando, a Lei 11.638 na época, lá atrás, em 2007, foi quem alterou parte da legislação societária, tá? Que é a Lei 11.604/76. Então, essa lei naquela época foi alterada em parte,
em decorrência de todo um processo de harmonização das normas de contabilidade, convergência, padronização, certo? Então, lá no artigo 186 diz assim, que a lei das SAs estabelece no artigo que, como os ajustes de exercícios anteriores serão considerados apenas os decorrentes de efeito da mudança no critério contábil ou da retificação do erro imputável determinado no período anterior e que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes. Então, a lei das SAs, ela nunca determinou a reelaboração das demonstrações contábeis. Veja, quando a gente fala em ajustes de exercício anteriores, né, que a contabilidade ela vai poder fazer isso, retificar algum erro, não é que vai ser reelaborada as demonstrações contábeis todas. Não, não é assim. Você vai retificar, você vai corrigir um lançamento ou outro que foi feito errado, alguma base de avaliação ou critério que foi usada aí para fazer um cálculo de depreciação, de exaustão, de taxa de juros, o que for, tá? Não é que você vai ter que reelaborar tudo, escriturar tudo de novo, não. Você vai retificar, você vai corrigir erros de determinado período, tá? E que não afete de forma geral, né, para que as demonstrações contábeis precisem ser reelaboradas, tá? Até porque essas demonstrações contábeis das sociedades anônimas, ou seja, das SAs, que negociam suas ações na bolsa, que abrem o seu capital, elas serão auditadas por um auditor independente, por uma empresa de auditoria externa, pelos auditores independentes, né, que vai emitir um parecer com relação às demonstrações contábeis, certo? Então, a adoção do CPC 23, ela vem desde o ano de 2009, tá certo? Quando ele foi instituído, criado, quando o CFC, o Conselho Federal de Contabilidade, também aprovou os seus normativos, tá? Então, vamos lá as principais definições. O que é políticas contábeis e o que é mudança na estimativa contábil? Qual a diferença desses dois? As políticas contábeis são os princípios, são as bases, as convenções, as regras, as práticas específicas aplicados pela entidade na elaboração e apresentação das demonstrações contábeis. Então, é o critério para avaliar um estoque que eu vou usar, se é PEPS ou EPS ou custo médio. No caso aqui no Brasil não é aceito o EPS, tá certo? É o método de depreciação que eu vou adotar, é o método das cotas constantes ou linear, que é o mais usado. É um método de depreciação acelerada que nas indústrias pode ser utilizado, tá? Então, são os princípios. Quando eu digo, eu não posso, as empresas também, elas não podem ferir o princípio da entidade, o princípio da continuidade, o princípio da oportunidade, né? As convenções contábeis, né? Então, são regras gerais. Quando eu falo em mudanças na estimativa, são ajustes de saldos que a gente vai fazer, tá? Não é corrigir erro, a gente vai ajustar um saldo em decorrência de um fato novo. Mais na frente a gente vai ver um exemplo no próximo slide. Por exemplo, a compra de um imobilizado novo, o tempo de vida útil desse imobilizado mudou, certo? Então, isso é a gente ajustar o saldo da contabilidade. Saldos de ativos, passivos, tá? Decorrente de todo um esquema de avaliação atual, de obrigações, tá? Tudo relacionado aos ativos e passivos. Não é corrigir erro. Corrigir erro é diferente. É quando eu escrituro, a gente vai ver. É quando eu faço o lançamento que aquilo está errado e eu tenho que voltar e corrigi-lo, tá? É diferente da mudança da estimativa, que a mudança na estimativa são ajustes nos saldos, mas não é decorrência de erro, é decorrências de eventos que fizeram com que aquelas operações das empresas elas sofressem mudanças, tá? E aí os principais estão relacionados às práticas com as aquisições de imobilizado no cálculo da depreciação. A gente vai ver isso. Atenção, as alterações na estimativa contábil, tá, decorrem de nova informação, de inovações tecnológicas, como eu falei para vocês. Não são erros, para a gente não confundir. Então, por exemplo, o que é uma mudança de política contábil? Um exemplo, vamos dizer que uma empresa, tá aqui, optou em sair do PEPS,
Por exemplo, ela avaliava os seus estoques naquele determinado exercício pelo PEPS, e há alguns anos. De repente ela viu que ela mudou um produto, ela agora está trabalhando com outros produtos diferenciados, e ela viu que não é vantagem ela continuar avaliando os seus estoques pelo PEPS. Então ela quer trocar e passar para o custo médio. Então isso é uma mudança na política contábil, ou seja, nos critérios que a empresa adota para avaliar o estoque, certo? O que é um exemplo de mudança de estimativa? A mudança de estimativa, por exemplo, está relacionada a inovações, a tecnologias. Aí vamos dizer, uma empresa, se uma nova tecnologia de manutenção de um equipamento, por exemplo, de imobilizado, faz com que ele tenha a partir de agora uma mudança na vida útil. Por exemplo, essa máquina ela era útil para a empresa 10 anos e agora com a nova tecnologia essa vida útil aumentou para 12 anos. Então a alteração na taxa de depreciação, ou seja, em a gente depreciar essa máquina por mais anos, né, fazer o cálculo de depreciação acumulada, reconhecer isso como despesa e dando baixa, né, na depreciação acumulada, isso não é correção de erro, não é retificação de erro, porque até então nada estava errado. A empresa apenas deprecia ela por um tempo de vida útil de 10 anos ou uma taxa de depreciação, por exemplo, de 10% ao ano, mas com a manutenção do equipamento, com a nova tecnologia, esse equipamento passou a ter um tempo de vida útil maior, né? Então a empresa não calculou nada errado, tá? Foi permitido esse tempo de vida útil, essa máquina, esse tempo de vida útil aumentar e essa máquina servir mais à empresa. Então aqui a gente não está falando de erro, tá? A gente está falando de mudança de estimativa, certo? Principais definições. E aí o que é que está relacionado aos erros, né? Os erros de períodos anteriores, por exemplo, omissões e incorreções nas demonstrações contábeis da entidade de um ou mais período anterior decorrente da falta de uso ou uso incorreto da informação, certo? Por exemplo, estava disponível quando da autorização para a divulgação das demonstrações contábeis desse período e pudesse ter sido razoavelmente levado em consideração na elaboração. O que são esses erros? Erros matemáticos, por exemplo, erros de soma. Às vezes vocês, quando fazem o diário, razão, por exemplo, e vai lá e diz, professora, meu balanço não bateu. E muitas vezes o que acontece? Você somou erradamente, tá? Você esqueceu de lá na depreciação, por exemplo, que era para você dividir por 12 o valor anual, e naquele lançamento mensal, você não dividiu por 12, você colocou o valor no mês do valor da depreciação toda anual. Então, isso são erros que podem ter ocorrido em períodos anteriores, em períodos atuais, e que o fato de não observar e não corrigir, isso vai ficando nas demonstrações. E elas vão sendo divulgadas de formas erradas, né? Até que, durante, vamos dizer, esses meses, até que feche o exercício, o auditor vá verificar, né, ou vá se fazer toda vamos dizer assim, uma correção, ou melhor, uma averiguação dos lançamentos, né, passar uma vistoria, enfim, e detectar. Então, esses erros, eles precisam ser corrigidos. Aí sim, aí podem ser descuidos, erros matemáticos, como aqui tem dizendo, atenção, erros na aplicação de políticas contábeis, por exemplo, possa ser que em determinadas empresas existe alguma, por exemplo, na indústria, é melhor você trabalhar, sei lá, com o custo médio, e aí, ou com o PEPS, e aí você aplica custo médio, né? Então, se tiver alguma regra, algum normativo, alguma legislação tributária específica que trate algo sobre isso, né? E aí você continue no erro, certo? Então, isso aí precisa ser corrigido, né? Que aí os erros, eles podem implicar em interpretações incorretas, em fraudes. Por exemplo, você calcular impostos com alíquotas erradas, você calcular PIS e COFINS, que tem um percentual para o regime de lucro presumido, tem um percentual para o regime de lucro real, você trocar essas alíquotas, né? Então, você pode estar calculando imposto ou a maior ou a menor. Então, tudo isso são erros, tá certo? Exemplos de erros, por exemplo, mais aqui.
O fato de se descobrir em maio que o estoque de aparelho telefônico utilizado para repor os avariados, aquilo que estava quebrado, está errado desde outubro do ano anterior e existe só 50 e não 120 como contabilizado, certo? Então, o que acontece? Isso aí, erros de controle de estoques, né? Então, isso é erro, né? Que precisa ser ajustado, né? A imaterialidade, porque se eu tenho um erro em estoques em quantidade, consequentemente, eu vou ter erros no saldo final de estoque em valor, né? Então, vamos dizer que aconteça o mesmo com o estoque total da sociedade, que representa, por exemplo, 25% do ativo. Então, não há dúvida que é necessário fazer a contabilização do ajuste como retificação de erro, né? Porque esse erro impacta no valor total do ativo ou do ativo circulante, certo? Então, em outras palavras, os erros, eles são sempre ajustados, a não ser quando é um erro imaterial. Ah, como é que é um erro imaterial? Como é um erro, quando é um erro, vamos dizer assim, irrisório, quando é um erro mais simples, quando é um erro, vamos dizer, menor, quando é um erro menor. Então, assim, a gente, quando acontece isso, esse erro ele é imaterial, né? Então, ele é um erro que não chama a atenção. Então, aí a gente pode passar batido, mas, ou melhor dizendo, né? A gente pode fazer uns ajustes, mas que não haja penalidade no âmbito das demonstrações contábeis na parte de auditoria, certo? Então, a gente chama de erros imateriais, tá? O CPC 23, ele ainda traz essa questão de reapresentação retrospectiva e aplicação impraticável. Eles trazem alguns termos, tá certo? E aí que diz respeito à questão de reconhecimento, mensuração e divulgação das demonstrações contábeis. Então, uma representação retrospectiva, né? O CPC 23 fala da correção, do reconhecimento de uma mensuração, divulgação de elementos, de valores de elementos das demonstrações contábeis, como se um erro de período anterior nunca tivesse acontecido. Tá? Então, ele chama de representação retrospectiva. Um valor de um ativo, um caixa, um estoque, uma duplicata a receber, tá? Então, você pode fazer um determinado ajuste, mas que esse ajuste ele não venha sido cometido em períodos anteriores, né? Um ajuste apenas a partir daquele exercício. Uma aplicação impraticável é quando a entidade não pode aplicá-lo depois de ter feito todos os ajustes, vamos dizer assim, todos os esforços. O que é isso? Quando uma coisa é impraticável, né, para um período anterior em particular, é impraticável aplicar retrospectivamente, por exemplo, mudança na política contábil ou fazer a representação retrospectiva para corrigir o erro. Em outras palavras, professora, o que é a reapresentação retrospectiva? É quando eu posso fazer uma correção de erro, tá? Que não aconteceu em períodos anteriores, tá acontecendo a partir de agora. Isso é uma reapresentação retrospectiva, ou seja, eu estou podendo corrigir uma coisa, um erro que no final do exercício, vamos dizer, eu comecei em janeiro a fazer a contabilidade da empresa de 2021, eu vou decorrendo no meio do ano, pode ter acontecido algum erro ali, quando foi no final do ano que eu detectei, então eu posso fazer aí uma reapresentação retrospectiva, fazer uma correção com relação à mensuração, divulgação de valores, reconhecimento, tá? Então, dentro dessa política de erro, eu posso fazer isso. Agora, o que é que uma coisa fica impraticável? O que é que eu ajustar um erro fica impraticável? Quando isso vem acontecendo há muito tempo e quando isso impacta em mudar muita coisa, em mudar a política contábil, em ter que reapresentar, em ter que corrigir vários valores, tá certo? Então, isso é uma aplicação impraticável e aí a entidade não pode fazer essa correção, né? Não pode fazer essa prática, né? E aí vai implicar em punibilidades lá na frente, tá? Uma aplicação retrospectiva é a aplicação de nova política contábil a transações, eventos e condições, como se essa política estivesse sempre sendo aplicada.
Então, a empresa pode aderir a novas políticas contábeis, né, como eu mostrei para vocês, ela pode mudar de critério de avaliar estoque. Ela pode sair do PEPS e ir para o custo médio, por exemplo, tá? Então, a gente diz que essa é uma aplicação retrospectiva. Ela olhou lá atrás e aí verificou, né, que acha melhor haver essa mudança. A aplicação prospectiva é uma mudança de política contábil e reconhecimento do efeito da mudança na estimativa contábil, certo? E aí isso só pode acontecer a aplicação da nova política contábil a transações, a outros eventos e às condições que ocorram após a data em que a política é alterada. O reconhecimento do efeito da mudança na estimativa contábil nos períodos correntes e futuros afetados pela mudança, tá? Então, a aplicação prospectiva, tá, dessas mudanças ocorre na aplicação de política contábil a transações e a outros eventos que ocorrem após a data que a política contábil é alterada. Então, eu só posso fazer todas as mudanças em gerais, mudanças de reconhecimento, estimativa, a partir do momento que eu adoto essa nova política contábil, tá? Então, essa é a aplicação prospectiva. A retrospectiva, não. É como se eu nunca tivesse usado esse critério, essa política contábil, e aí eu já posso usá-la, tá? Exemplo, que é uma aplicação retrospectiva, né? Alteração da valoração do estoque de uma entidade. Em determinado ano, fica decidido que os estoques vão ser pela média móvel e não mais pelo PEPS. Então, todas as informações contábeis anteriores também deverão ser alteradas, tá? Essa é a retrospectiva. Prospectiva, que é a frente, né? Então, alteração prospectiva é a alteração que apenas será aplicada da data de alteração do fato em diante. Por exemplo, quando a estimativa da vida de um bem é alterada, como por exemplo de 10 para 20 anos, as informações contábeis anteriores não podem ser alteradas, tá? Então, só podem ser a partir daquela data para frente. Dentro do exercício, a retrospectiva, alteração de valores de estoque de uma entidade, se eu adotei lá pelo mês de abril, então aquelas informações anteriores do início do exercício em janeiro, elas podem ser alteradas. Por isso que a gente fala de retrospectiva, anterior, prospectiva é para frente, tá? Políticas contábeis, o que é que o CPC 23 ainda traz, né? O CPC 23, com relação à aplicação das políticas contábeis, traz também, além do pronunciamento, tem as interpretações e orientações, tá? Que o CPC 23 traz para concluírem os resultados das demonstrações contábeis, contendo informações relevantes, informações confiáveis sobre transações, eventos, condições que se aplicam. Na ausência de pronunciamento, de interpretação, de orientação que se aplique a uma transação, outro evento, o que é que a empresa deve fazer, o que é que a administração deve fazer no seu julgamento, né? E no seu desenvolvimento, aplicar a política contábil que resulte em informação que seja relevante e confiável. Então, quando a gente se depara diante de fatos subjetivos, a empresa é quem decide a melhor forma de se resolver, né? Do que ela vai aplicar, né? Que política ela vai aplicar que seja relevante e que seja confiável, sempre observando as normas, tá? Um outro ponto importante é a uniformidade, né? Como eu falei para vocês, a empresa deve selecionar, aplicar suas políticas contábeis uniforme, ou seja, igualmente para transações semelhantes, eventos semelhantes, condições semelhantes, senão a gente não tem o poder da comparabilidade. As empresas não podem estar trocando seus critérios de avaliar estoque, tá? Não pode estar fazendo, eu não quero isso esse mês e no outro mês é assim, não. Né? Existe uma uniformidade, existe uma padronização, existe uma coisa que a gente chama de exercício. Então, dentro do exercício social, a gente tem que observar regras e respeitá-las, tá? Ainda com relação a mudanças nas políticas contábeis, o que é que a gente pode tratar, né? A entidade deve apenas alterar, né? Se for exigida por pronunciamento, interpretação ou orientação, ou se resultar numa informação confiável, mais relevante nas demonstrações contábeis, né? Se isso gerar mais fluxo de caixa para a entidade, mais desempenho, se melhorar a posição patrimonial, posição financeira, né?
Então, os usuários das demonstrações contábeis, eles precisam ter a possibilidade de comparar as informações, comparar as demonstrações contábeis ao longo do seu tempo, tá? Posição patrimonial, posição financeira e etc. Lembrando que a gente só compara medidas iguais, né? Então, eu tenho que comparar informações de uma empresa do mesmo ramo de atividade, do mesmo segmento, os mesmos anos, os mesmos meses, né? Então, se mudar tudo, mudar a política, mudar a estimativa, uma empresa da minha concorrente mudou também, então eu tenho que comparar medidas iguais. O que é que acontece com as consequências e incertezas que podem ocorrer durante as atividades empresariais? As empresas estão no mercado volátil, no mercado que a concorrência é grande, né? No mercado em que há a briga aí de políticas, preços de ações, né? Junto com o governo, informações do governo que muda o mercado. Então, as empresas estão diante de muitas incertezas e riscos, né? E aí, muitos itens nas demonstrações contábeis não podem ser mensurados com precisão, né? Podendo apenas eles serem estimados, né? Estimativas. Por exemplo, crédito para liquidação duvidosa, né? Então, o que é que podem ser exigidos de estimativas? O PDD ou PCLD, lembra? Quando a empresa deixa de receber parte daquilo que ela vendeu a prazo, vende muito, duplicatas a receber, e ela tem que receber aquele valor com relação às vendas e ela deixa de receber algum valor, então a gente aplica um percentual no final do exercício, lembram? Em cima do saldo final de duplicatas a receber, então aquele percentual a empresa estima, ela faz o cálculo baseado nas suas últimas vendas que deixaram de receber, então ela tem um cálculo pronto. Por isso que a gente diz que isso são valores mensurados de forma estimada e não com precisão exata e correta, certo? Obsolescência de estoque, né? Ou seja, aqueles estoques que estão em desuso, que não presta mais, que estão avariados, quebrados, né? Como é que a gente considera que aquilo ali é totalmente avariado? Então, é a empresa que toma decisão com relação a isso. Valor justo dos ativos financeiros ou passivos financeiros, a vida útil dos ativos para fazer depreciação, né? O padrão esperado de consumo, obrigações decorrentes de garantias, né? Comprou produtos, comprou televisão, sei lá, para a empresa, garantia de 3 anos, 5 anos. De repente, a televisão já quebrou antes, ou então quebra depois, enfim. Tá? Então, esses casos aí que o CPC 23 traz, é que as empresas estimam valores, mas estimam não com precisão exata, certo? Mas baseado na informação que ela tem disponível e que seja confiável, tá? A mudança na base de avaliação é uma mudança na política contábil e não uma mudança de estimativa, como eu falei para vocês, tá? Então, mudar o critério de avaliar estoques de custo médio para PEPs é uma mudança de política contábil, não é estimativa. A estimativa é quando a gente mexe com os valores, lembra? Relacionados aos ativos e passivos, que aquilo não é erro, é quando a gente muda o tempo de vida útil de um bem, quando ele é aumentado ou quando ele é diminuído, uma taxa de depreciação, né, uma estimativa de uma amortização, certo? Então, isso aí é mudança de estimativa contábil também, já não é retificação de erro, tá? Então, quando for difícil distinguir uma mudança na política contábil de uma mudança de estimativa, toda essa mudança é tratada como mudança de estimativa contábil. Se a mudança na estimativa contábil resultar em mudanças de ativos, passivos ou relacionar ao componente do patrimônio líquido, ela deve ser reconhecida pelo ajuste no item do ativo, do passivo do PL, certo? Por exemplo, vamos lá. Alteração na forma de cálculo para definir as obrigações com provisões de garantia, a qual deverá ser ajustada ao valor presente. A base de avaliação foi alterada e, portanto, representa uma mudança de política contábil e não de estimativa, né? Então, eu mudei essa forma de cálculo. Mudança na estimativa de perdas com estoques, que afeta os resultados. Por exemplo, o supermercado usa um percentual estimado de perda de estoque em seus balanços trimestrais. Faz um inventário apenas no final de outubro de cada ano. A mudança nas estimativas atuariais, utilizadas para mensurar obrigações de benefícios de empregados,
que afeta a provisão do período corrente de cada período futuro, e aí é baseado em novas estimativas, tá? Então, quando houver dúvida, tá? Tudo isso é tratado como mudança de estimativa, ok? Vamos aqui a um exemplo. Em 1º de janeiro de 2008, a companhia Byte adquiriu equipamentos pesados por 400 mil. Na data de instalação, estimou que a máquina teria uma vida útil de 10 anos e um valor residual de 40. Assim, a depreciação anual da máquina foi 36 mil. Aí aqui até na questão ele coloca, pegou o valor do bem menos o valor residual e dividiu pelo tempo de vida útil, né? Então, achou o valor da depreciação anual. Em 1º de janeiro de 2012, então de 2008 para 2012, após ter passado 4 anos de uso do equipamento, a empresa decidiu rever a vida útil e o seu valor residual. Os técnicos especialistas foram consultados e, segundo eles, o restante de vida útil do equipamento em 1º de janeiro de 2012 é de 7 anos e o seu valor residual é de 46 mil. Pede-se qual é a nova depreciação da máquina. Houve uma mudança de política contábil ou de estimativa, né? Então, logo, o que a gente de cara já vê? Olha, é uma empresa que comprou um equipamento, depois veio técnicos de tantos anos, depois de tantos anos reavaliou. Então, ela já vinha fazendo depreciação, já vinha calculando, estava tudo de maneira correta. Então, isso é mudança de estimativa. Eles não mudaram o critério. Eles não deixaram de fazer depreciação para fazer amortização. Até porque não pode, que aqui é um imobilizado máquina. Então, eles apenas mudaram o novo valor, ou seja, de calcular a depreciação. Fizeram uma revisão de cálculo. Tá? Então, isso foi uma mudança de estimativa. A gente vai ver que alterou o que? O valor da depreciação anual, que precisou ser revisada em função da máquina ainda ter, depois de 4 anos, 7 anos de vida útil, ou seja, ela durou mais a partir do momento de suas manutenções. Então, como é esse cálculo da nova depreciação? O valor do equipamento líquido lá em 2012, da depreciação, o valor do bem foi quanto? 400 mil. Tempo de vida útil do bem, 4 anos. Por quê? Se a máquina foi adquirida em 2008, até antes de 2012, ou seja, até dezembro de 2011, vinha se fazendo depreciação. Então, quando chegou aqui em janeiro de 2012, a gente foi fazer uma revisão. Por quê? Porque esse bem estimou-se em ter mais tempo de vida útil. Então, o valor do bem 400 mil, tempo de vida útil dos anos do bem em que a máquina já tinha sido depreciada, né? 4 anos que já tinha se passado. Então, depreciação anual foi quanto? Era 36 mil vezes 4 anos. Então, 144 mil era o valor de depreciação acumulada dos 4 anos passados, de 2008 a 2011. Então, o valor contábil do bem naquele momento, em 1º de janeiro de 2012, era quanto? 256 mil. A gente já viu isso, o valor do bem menos o valor da depreciação acumulada. E aí, ó, revisando, então aqui o que aconteceu? Eu mudei alguma política, professora? Eu mudei política contábil aqui, critério de avaliar? Não. É o mesmo, eu estou usando depreciação. Aqui eu vou mudar a estimativa, ou seja, o meu valor do ativo não circulante, lá do imobilizado, vai sofrer variações. Por quê? Porque eu estou revisando o valor da depreciação da máquina em função de os técnicos, naquele período, em 2012, ter revisado o tempo de vida útil da máquina. Então, agora eu tenho uma depreciação anual de 400 mil era o valor do bem, o tempo de vida útil revisado pelos técnicos, 7 anos, e o novo valor residual da máquina, ou seja, se fosse vender a máquina naquele momento, venderia por 46 mil. E aí, a depreciação anual revisada, 256 mil, valor contábil do bem, né? Então, a gente sempre usa o valor contábil de referência, menos 46 mil, novo valor residual dividido pelos 7 anos. Então, o novo valor da depreciação anual revisada da máquina é quanto? 30 mil.
em função dos técnicos terem revisado o seu tempo de vida útil e o novo valor residual, tá? Aí aqui, ó, então houve uma mudança de estimativa, ok? E para a gente partir para a finalização, né, do último assunto, que é retificação de erro, que é a retificação de erro, né? O que é que o CPC traz de específico? A retificação de erro pode ocorrer no registro, na mensuração, na apresentação, na divulgação das demonstrações contábeis, né? Então, pode ocorrer em todos esses momentos. As demonstrações contábeis, elas não estarão em conformidade com pronunciamentos, interpretações e orientações deste CPC se contiverem erros materiais ou imateriais, tá? Contidos lá para alcançar a determinada apresentação da posição patrimonial, posição financeira, posição de desempenho de fluxo de caixa. Quando a gente fala dessas posições, então, quando a gente fala do balanço patrimonial, que indica a posição patrimonial e financeira, do desempenho, avaliação de desempenho, medida de desempenho que está lá na DRE e do fluxo de caixa que está lá na DFC. Os potenciais erros do período corrente descobertos nesse período devem ser corrigidos antes das demonstrações contábeis serem autorizadas para publicação. Então, toda vida que ocorrer esses erros materiais, tá? Que são erros mais importantes, mais relevantes, que realmente impactam a demonstração contábil, antes delas serem aprovadas lá, né, pela cúpula, pela diretoria, pelo setor contábil, todo junto, e autorizar elas para publicar nos jornais de grande circulação ou no site da CVM, da Bolsa de Valores, né? Já que a gente está falando de portes de empresa a nível de SA, então precisa sim corrigir esses erros, tá certo? E aí, esses erros precisam ser corrigidos nas demonstrações contábeis até que não haja, para que as demonstrações contábeis não sejam publicadas de forma errônea, não impactem na questão da gente comparar as informações, certo? Então, isso aí é super importante, certo? Vamos a um exemplo, por exemplo. O auditor interno da companhia Gene notou em 2011 que em 2010 a entidade omitiu em seus registros, deixou de registrar uma despesa de amortização no valor de 30 mil relativa a um intangível. Uma parte da demonstração de resultado para os anos findos em dezembro de 2010 e 2011, antes da correção do erro, está aqui embaixo. Por exemplo, o saldo de lucros e prejuízos acumulados da companhia Gene para 2010, tá? E 2011, antes da correção do erro, eram 345 mil devedor e 165 mil devedor, tá? Apresente o tratamento contábil previsto no CPC 23 para corrigir o erro. Considere a taxa de imposto de renda foi 20% para ambos os anos, né? Então, aqui também tem um quadrinho, tá mostrando aqui as demonstrações em 2010, aqui em 2011, né? Então, eu tenho aqui em 2010 345 mil devedor, aqui em 2011 eu tenho um lucro bruto de um lucro bruto de 300 mil, enfim. Então, tenho aqui as demonstrações contábeis. O que acontece? O que é que diz o CPC 23, né? Preencher a demonstração. O tratamento contábil previsto no CPC 23 para correção do erro diz o seguinte: o que é que a gente faz, né, para a gente corrigir esse erro de exemplo que está aqui? Então, primeiro, a gente preencher a demonstração de forma correta, conforme os dados da questão, tá? Então, eu tenho aqui, ó, um quadrinho com todos, e aí a gente repete tudo que está aqui, né? Então, o auditor deu essa demonstraçãozinha, né, para a gente preencher de forma correta e ver onde é que foi o erro. Se você deixa de registrar uma despesa de amortização, toda despesa impacta na demonstração do resultado do exercício. Consequentemente, deixei de colocar uma despesa, o que é que vai acontecer aqui? Ó? Se em 2010 eu deixei de colocar uma despesa, significou dizer que eu tive um lucro aqui errado, um lucro maior do que o esperado, né? Então, aqui, ó, representando para corrigir, despesas gerais, que 90, 30, o erro foi aonde? Despesa de amortização, que foi dito aqui na questão, ó, que a empresa deixou de lançar uma amortização no valor de 30 mil. Então, ó, teria que colocar aqui 30 mil.
Se a gente pegar 345 menos 90, menos 30, eu já vou ter um lucro líquido antes do imposto de renda no valor de quanto? 195 mil. Que aqui, antes do exercício, quando o auditor percebeu que houve um erro que não foi lançado, esse lucro líquido era de quanto? 225. Então, aqui eu estou corrigindo. E aí, ó, a base para aplicar o imposto muda. Aqui era 225 porque não tinha o lançamento da despesa com amortização. O que é que diz aqui na questão? Era 20%. Então, 20% do correto dos 195 mil dá quanto? 39 mil. Então, eu tenho agora um lucro líquido de 156 mil, tá? Então, aqui, ó, representação do cálculo do imposto de renda. Então, qual é, em 2010, o resultado correto da DRE? É esse aqui. Porque a empresa deixou de colocar, de lançar, de registrar uma amortização. Então, isso aqui, professor, é o quê? É uma retificação de erro. Isso aqui é um erro que foi cometido numa demonstração contábil de um ano anterior, que o auditor interno percebeu no ano seguinte, né, fazendo todas as averiguações, todos os seus trabalhos, e que aí a empresa passou a corrigir, ok? Então, ó, corrigindo o erro, ali a gente corrige também os lançamentos, né? Então, debita despesa com amortização, tem que creditar amortização acumulada de 30 mil, debita imposto de renda a recolher ou a pagar e credita despesa com imposto de renda de 6 mil, ou seja, tem que dar baixa na despesa que estava maior, né? Lá o imposto, né? 45 mil, então, como é que a gente faz a correção? A gente dá baixa nos lançamentos, né? Então, debita impostos a pagar 6 mil, credita despesa 6 mil, a gente diminui o saldo de a pagar, como diminui as despesas, né? E debita lucros e prejuízos acumulados agora no valor de 24 mil, né? Os 180 mil, né, que é o valor menos os 156, ou seja, o valor do lucro que estava errado, a diferença, menos o correto, né, para poder a gente fazer a compensação dos lançamentos, tá? Então, isso aqui, gente, é corrigir, quando a gente diz mesmo, ó, corrigir erro, é corrigir erro do lançamento, da escrituração, do livro diário, do livro razão, nas demonstrações, tá? Então, é fazer todo esse passo a passo. E aí, ó, aqui resumindo, ó, os lucros e prejuízos da companhia GN para 2010 e 2011, depois da correção de erros, são, né? Então, tá aqui, ó, em 2010 a gente tem 189 mil, e aí em 2011, aquele saldo final de lucros do exercício anterior, né? O saldo final é o saldo inicial do exercício seguinte, aí tinha um lucro do período e o saldo final de prejuízos acumulados fica o correto, né? Então, a questão traz esses valores e menciona lá quem é devedor, né? Então, um outro ponto importante que a gente precisa relembrar quando a gente faz todos essas correções, né? Os saldos finais das contas são os saldos iniciais no exercício seguinte, tá certo? Então, o que é que a gente pode dizer com relação à política contábil, estimativa, erros materiais e erros decorrentes de fraudes, né? O que é que o CPC traz de resumo? Quando é uma política contábil, a gente pode fazer uma retrospectiva, ou seja, né? A gente pode, dentro do exercício, né? Quando ela for a empresa mudar, né? A gente pode fazer correções dentro do exercício. Se for uma estimativa contábil, a gente só pode fazer a partir daquela data que adquiriu aquele bem ou que houve o técnico veio, fez aquela avaliação, né? Houve todas aquelas mudanças. Os erros materiais, eles podem ser corrigidos, né? No exercício anterior, o exercício atual, né? O auditor ele pode verificar e pode corrigir. E os erros decorrentes de fraudes também, tá certo? Tudo isso, gente, tem que ser divulgado em notas explicativas. Então, quanto mais rápido o auditor interno detectar, né? Para que antes essas divulgações, depois essas divulgações, essas demonstrações passem pela vistoria do auditor externo, sejam liberadas para divulgar, para que elas sejam publicadas, para que elas sejam divulgadas. Então, é importante fazer todas essas correções, né? Para que as demonstrações elas passem, né, as informações confiáveis, relevantes, né? Todas as demonstrações contábeis não percam aquelas características qualitativas, né,
retratem fidedignamente, né, a movimentação, toda aquela movimentação que houve dentro da entidade naquele determinado período, ok? E aqui, gente, a gente finaliza o CPC 23, tá bom? Referências de livros e o pronunciamento. Bons estudos a todos!